Olá, seja bem-vindo ao Projeto Plenamente, uma iniciativa desenvolvida pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de trabalhar a redução do estresse e da ansiedade e promover o equilíbrio e o bem-estar emocional. E na oficina de hoje nós vamos falar sobre arte-terapia. Mas você sabe o que é arte-terapia? Arte-terapia, ela é um formato da arte que no Brasil começou lá na década de 20, mas ela de fato se consolidou a partir da década de 40, quando lá no hospital psiquiátrico, Nise da Silveira, que foi uma médica, uma das precursoras da arte-terapia aqui no Brasil, ela deixou de usar os métodos tradicionais daquela época que o hospital usava, que eram os medicamentos, o eletrochoque, e um de seus pacientes ela deu um balde de tinta, um pote de tinta para esse paciente, e ela foi, durante o tempo, percebendo a qualidade e a melhora de vida desse paciente. Então, a partir daí, ela passou a desenvolver com outros pacientes, com muita resistência. A gente está falando da década de 40, quando a medicina ainda estava no seu processo de construção dos métodos de trabalho. Então, ela passou a perceber que os outros pacientes também tiveram a melhora do seu quadro de saúde, a redução do estresse, a melhora da qualidade de vida, mesmo dentro do hospital psiquiátrico. Então, ali se começou a discussão científica da própria comunidade médica sobre a arte-terapia para a saúde. E hoje a gente usa a arte-terapia também com esse objetivo da saúde, e muitas escolas hoje especializadas com criança, com adolescente, até com os próprios adultos, a arte-terapia ela é utilizada com esse intuito. E hoje eu trouxe para vocês algumas atividades que a gente pode realizar pensando a qualidade de vida e a saúde no trabalho. Então, você que em algum momento estiver trabalhando e estiver se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada, estiver passando por um episódio de estresse. Então, se no trabalho você está passando por algum processo de ansiedade, está com dificuldade para trabalhar, para se concentrar, a arte-terapia ela pode te ajudar. E hoje aqui a gente vai fazer 2 exercícios. Um exercício é com materiais que você pode utilizar no próprio trabalho, então uma folha de papel, um lápis, uma caneta, e o outro exercício da oficina já é para você trabalhar na sua casa, ou no trabalho também, se você quiser, mas a gente vai usar um pouco mais de materiais, mas que você vai ter em casa. Eu sou o Danilo Barreto, trabalho com comunicação, estudo artes visuais, e também, na minha casa, faço alguns processos de arte-terapia. E muita gente confunde a arte-terapia com as manualidades. Afinal, a arte-terapia ela é o processo da gente fazer trabalhos manuais. Então, eu vejo muita gente fazendo manualidade e falando, eu estou fazendo arte-terapia. Mas aonde que essas duas coisas elas se diferenciam? Primeiro, a arte-terapia é muito importante, ela acontece quando a gente está plenamente concentrado no que a gente está fazendo. Então, se eu junto uma roda de amigos, de amigas, para fazer cerâmica, e a gente conversa um sobre a vida do outro e fofoca, aí eu falo, eu estou fazendo arte-terapia. Se eu não estiver concentrado naquilo que eu estou fazendo, se eu não estiver com plena consciência, então eu entender que a minha mão ela está pegando no barro, a minha mão ela está moldando aquele barro para criar a cerâmica, o vaso, enfim, a peça que eu estou criando, então eu estou só fazendo a manualidade, porque ali eu não estou de corpo e alma. E a arte-terapia ela tem esse objetivo, que é de nós olharmos para dentro, de nós nos entendermos enquanto pessoa, de nós entendermos o nosso corpo, de nós usarmos de todos os sentidos que nós temos. Então, do tato, de quando eu pego o meu material, de quando eu construo o meu desenho, a minha pintura, a minha escultura, do cheiro que pode ser da tinta, que pode ser do barro, e eu ter plena consciência e atenção de todos esses elementos enquanto a arte está acontecendo. Então, essa é a principal diferença da manualidade para a arte-terapia. A arte-terapia ela pode ser construída com vários materiais. Aqui eu vou listar hoje 2 exercícios que nós podemos fazer e construir, mas ela pode ser feita com diversos materiais. Trouxe aqui na mesa alguns exemplos de materiais que eu posso utilizar para a arte-terapia, como o lápis de cor, e aqui eu tenho um exemplo de lápis de cor tradicional e um lápis de cor aquarelável, são diferentes. Esse daqui com água ele tem outro formato de trabalho. O giz de cera, e esse giz também é um giz diferente, que é o giz pastel, E aqui tem um trabalho que eu desenvolvo pensando a arte-terapia, e aí vocês podem perceber que é um trabalho que não está acabado, porque ele vai sendo construído conforme a minha necessidade
A própria arte-terapia, né? Então eu estou ansioso, eu estou passando por um momento de necessidade, então eu vou fazendo desenhos aleatórios na minha folha, então por isso que esse não está acabado, que ele vai sendo construído conforme essa necessidade mesmo, né? Uma tinta que eu posso usar também para a arte-terapia, massinha de modelar, e essa massinha pode ser a própria cerâmica, que vai ao forno se eu for queimar o meu biscoito, a cerâmica fria, então é um outro formato de eu fazer também escultura. Tenho canetas, então isso é para dizer, né, que eu posso fazer arte-terapia com diversos materiais, inclusive com materiais não convencionais da arte, folhas de árvore, posso usar esponja de louça, usar materiais recicláveis, a garrafa PET para construir algum outro material, né? Então, os materiais para a arte-terapia, eles são diversos. Aqui eu vou listar 2 exercícios que você pode fazer tanto no trabalho quanto em casa, mas você pode também, em outros momentos ou até em casa, pesquisar outros materiais e outros formatos de trabalho para trabalhar. O importante na arte-terapia é, se eu conseguir me concentrar e aquilo de fato fizer sentido para mim, né, terminar diferente de como eu comecei, então é arte-terapia. O objetivo da arte-terapia é, se eu estiver passando por um processo de ansiedade, uma crise de ansiedade, e ao terminar aquela atividade eu me sinta melhor, eu me sinta com mais bem-estar, com mais saúde, então isso é arte-terapia. Significa que esses 2 exercícios que eu vou fazer aqui cabe para todo mundo, né? Tem pessoas que não gostam de desenhar, por exemplo, que têm pavor do lápis, do desenho, da pintura e ficam mais irritadas do que sentindo melhor. Então, se é o seu caso, você não precisa fazer esses 2 exercícios, mas você pode procurar outros formatos, outros exercícios que vão trazer essa saúde, esse bem-estar para você e para o seu corpo. Então, para esse primeiro exercício, primeiro você vai criar linhas na sua folha, sem tirar o lápis do papel. E essas linhas, elas podem ser retas, elas podem ser curvas. O importante é que você se concentre no que você está desenhando, né? E que você tenha a atenção plena na sua folha. E você vai fazendo essas linhas, vai desenhando, vai percebendo a sua respiração, vai percebendo o seu corpo, a forma com que você segura esse lápis. Você pode fazer linhas grandes, linhas pequenas, né, diversos formatos abstratos. Então, nesse primeiro momento do exercício, o objetivo é você criar essas linhas que depois vão ser a sua composição. E agora, na segunda parte, nós vamos colorir todas essas formas que foram criadas. Se você conseguir, é importante você pensar as cores que você vai usar, né, fazendo uma ligação com o sentimento que você está tendo nesse momento. Então, se, por exemplo, você está sentindo raiva, você pode pegar a cor vermelha e escolher alguns quadrados para pintar com essa cor. Se você está sentindo ansiedade, você pode usar a cor laranja ou amarela, por exemplo, né? Então, fazer essa ligação com o sentimento que você está tendo naquele momento, com a cor que você vai usar. E aí o objetivo é você pintar toda a sua composição com cores diferentes. No final desse primeiro exercício, o resultado é esse. Danilo, mas eu fiz tudo isso e ainda estou me sentindo ansioso, né? Ainda estou me sentindo meio mal. O que eu faço? A partir desse aqui, nós conseguimos fazer um segundo exercício. Então, eu posso pegar um lápis, em cada quadradinho desse, eu vou desenhando diversas linhas, né? E essas linhas elas podem ser paralelas. Então, eu escolho um quadradinho e também me concentro no que eu estou fazendo para eu respeitar o espaço de cada quadrado, porque isso é muito importante nesse exercício. Posso fazer linhas na vertical, linhas na horizontal. Então, em cada quadradinho desse, eu vou fazendo linhas, novamente, com atenção plena, respeitando o meu corpo, respeitando a minha respiração. Fazer linhas curvas. Então, essa é uma segunda etapa, ela opcional, eu posso continuar fazendo ou não. Eu comecei o primeiro exercício, terminei de colorir, também já é o suficiente, então também não tem problema. A relação da arte-terapia com cada indivíduo, ela é muito particular. A partir do gosto que eu tenho, do sentimento que eu desenvolvo, tempo que eu tenho, eu vou desenvolvendo o tipo de arte que eu quero realizar. Fazer linhas ondas, sempre tentando manter o mesmo espaçamento, a mesma distância, a mesma pressão da mão em cada linha que eu estou fazendo, fazer linhas triangulares, fazer um traço que a gente chama de topo de castelo, né? São vários quadrados. Exercício, eu costumo muito
colocar ele com crianças nas aulas de desenho e pintura, que ativa a coordenação motora, para além da arte-terapia, percepção de espaço, percepção de força. Tá, aqui eu usei força demais. No final da segunda etapa desse exercício, então, esse vai ser o resultado da composição. E esse segundo exercício ele foi pensado para você realizar dentro do espaço da sua casa com materiais mais convencionais. Então a gente vai precisar de uma folha, e aqui eu tenho uma folha 3, também de gramatura maior, mas você pode usar a folha sulfite, um papel reciclável, um papel de caderno. A gente também vai precisar de uma esponja, daquelas de lavar louça, então você pode pegar em casa uma esponja inteira ou recortar, tirar um pedacinho como eu fiz aqui. Vamos precisar de tinta, aqui eu vou estar usando tinta guache, mas se você quiser usar tinta acrílica ou quiser fazer essa técnica também no tecido para fazer uma estampa, você pode usar ao invés da folha o seu tecido, usar uma tinta para tecido, também não tem problema. E o nosso material vai ser folhas de árvores, né, ou de plantas, que você pode pegar no seu quintal, você pode pegar na rua. E o seu exercício com a arte-terapia, nesse momento, ele já vai começar nessa busca pelas folhas, né? Então, ao sair, você vai prestar atenção no entorno que você está, no ambiente, nas árvores, nas cores, nos formatos de cada folha e também na textura. E, novamente, usar dos sentidos, né? A importância da arte-terapia é nós fazermos essa ativação de todos os sentidos do nosso corpo. Então, você tocar na folha, você sentir a textura, você sentir o cheiro, né? Você escutar nesse espaço que você está para recolher essas folhas, né? Quais sons que você está ouvindo, tudo isso, né? Toda essa ativação dos sentidos, ela vai colaborar para essa diminuição do estresse, para esse aumento da qualidade de vida e da saúde. E esse segundo exercício ele é muito simples. A gente vai colocar tinta num godê, né? Que é o espaço que a gente tem para pôr a tinta. Aqui eu estou usando uma outra folha, mas pode ser um potinho, uma tampa, um isopor, enfim. E, basicamente, com a parte amarela da esponja, nós vamos manchar a nossa folha. E aqui são dois formatos que a gente pode fazer de carimbo, né? Um é carimbando ele para a gente fazer o contorno da folha nessa estampa que a gente está criando. Então, aqui eu vou criar o contorno da folha, ou eu sujo toda a minha folha com a tinta e aí eu carimbo ela na folha. Então eu coloco, faço uma leve pressão nessa folha e eu tiro ela e eu tenho esse carimbo. Qual que é o objetivo desse exercício, né? Primeiro, não é para a gente se importar em sujar a mão, em sujar o ambiente de trabalho, por isso a importância de você fazer essa preparação antes também dessa atividade que você vai realizar, né? De você manter esse ambiente organizado, limpo. Então, se você vai mexer com tinta, já sabe que você vai precisar de um paninho, né? De um potinho com água, porventura, de um ambiente à mesa, se você quiser forrar com jornal, com tecido, né? Também dá para você fazer isso. E nós vamos pensar uma composição com essa folha. Aqui eu vou manter sempre a pintura que eu estou fazendo e aí, ó, eu não preciso encharcar essa folha de tinta. Se você quiser, ao invés da esponja, usar um rolinho de tinta, né, um rolinho de pintura, um pincel, também é possível. E aqui eu vou fazer uma composição colocando essa bela folha no formato de coração. Então eu coloquei uma aqui, vou novamente sujá-la com a tinta. E esse é um exercício para você fazer com o tempo que você tiver. Não precisa se preocupar em fazer rápido, em terminar logo, né? Que esse não é o objetivo da arte-terapia. A arte-terapia, a gente trabalha com o objetivo da concentração e da atenção plena naquilo que eu estou realizando. Então, no tempo que eu tiver disponível, eu vou estar 100% dedicado, dedicada a esse trabalho. Vou fazer só mais uma vez. Eu posso fazer uma folha de estampa, então colocar essas folhas num formato aleatório,
ou pensar uma composição, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou colocando uma folhinha por cima da outra, e agora vocês vão entender o porquê. Aqui, por mais uma. Aqui. Então, essa primeira etapa eu finalizei. Agora com uma caneta, agora eu vou pegar uma caneta para criar essa composição. Então eu vou fazer um desenho aqui com base no que eu criei. Então aqui eu vou inserir mais uma folhinha. Opa! Aqui na parte de cima, mas eu vou carimbar só metade dela. Assim. Aqui. E aí eu vou continuar com a minha composição. Aqui. Aqui. E aqui. Assim. Eita, ficou com uma mãozona, mas não tem problema. Aqui. Então, o objetivo é criar uma composição com desenhos simples. E aí eu fiz uma bailarina, ou pensando no carnaval, né? E criei uma composição com as minhas folhas. A ideia é a gente fazer traços simples, a gente trazer traços simples, né? Ninguém precisa ser um super desenhista ou uma super desenhista para praticar esse exercício. Com as folhas eu posso fazer outros tipos de trabalho também. Eu posso pegar várias folhas e criar essa composição a partir da colagem. Então eu não preciso fazer carimbo, mas eu pego várias folhas dessa e crio, colo e faço a minha composição por cima, por exemplo. Também é uma opção que dá para fazer, tá? Exercício simples com materiais que você tem em casa e que podem te ajudar com a redução do estresse e da ansiedade. Eu mostrei para você 2 exercícios que você pode relacionar com a arte-terapia. Esses 2 exercícios, eles estão relacionados com as artes visuais, mas é muito importante ressaltar que a arte-terapia, ela não é só ligada às artes visuais, ela também é ligada à música, ao audiovisual, à arquitetura. Então você pode descobrir outros meios, outros formatos, né, outras atividades que podem ser realizadas para além das artes visuais. Você pode, por exemplo, tocar um violão, um teclado, pode sair no quintal da sua casa e fazer a poda de uma árvore e pensar a jardinagem da sua casa. Então a arte-terapia, ela pode sim e deve ser realizada a partir daquilo que você sente mais proximidade e mais vontade, né? Como eu falei lá no começo, o objetivo da arte-terapia é trabalhar com essa redução, né, da ansiedade, do estresse, a partir dessa atenção plena ao que eu estou realizando. Então deixo esse convite para você. Esses são 2 exercícios que você pode realizar, mas você também pode buscar na internet, em outros meios, outras atividades ligadas à arte-terapia. Então essa foi a oficina de hoje. Que você guarde esse material e que em algum momento, se você precisar, relembre que a arte-terapia pode te ajudar a partir de uma situação de estresse, né, ou de alguma turbulência emocional. Agradeço o convite da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e deixo o convite para você acompanhar os próximos vídeos do Projeto Plenamente. Até mais!